A tamargueira do deserto, uma lição de resiliência. Em meio às vastidões áridas, onde o sol castiga implacavelmente a terra, e a esperança parece uma miragem distante, ergue-se uma figura de força e tenacidade, a tamargueira do deserto. Esta árvore, muitas vezes negligenciada em sua aparente simplicidade, carrega em si uma profunda mensagem espiritual e uma analogia poderosa para a vida do homem nos dias atuais. A tamargueira, mencionada em algumas passagens das Escrituras, não se destaca pela sua imponência ou beleza exuberante, mas pela sua extraordinária capacidade de sobreviver e prosperar em condições extremas, uma lição que ressoa em nossos corações, como um farol a guiar nos tempos de provação. A tamargueira do deserto, com suas raízes profundas que se estendem em busca da água e sua copa resistente que desafia o calor intenso, é um símbolo da fé inabalável e da perseverança. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8, encontramos uma comparação entre aquele que confia no homem e aquele que confia no Senhor. Aquele que confia no homem é comparado a um arbusto no deserto que não sente quando vem o bem, mas vive em lugares áridos e salgados, onde ninguém habita. Por outro lado, aquele que confia no Senhor é comparado a uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não vê quando vem o calor, pois a sua folha permanece verde. Essa passagem nos convida a refletir sobre onde depositamos nossa confiança, se em coisas passageiras e instáveis ou no poder eterno de Deus. A tamargueira, mesmo em meio à aridez, oferece sombra e abrigo, muitas vezes se tornando o único refúgio para aqueles que cruzam o deserto. Como está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 18, abrirei rios nos altos desnudos, e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lago de águas, e a terra seca em mananciais. Assim como Deus transforma o deserto em oásis, também nos fortalece para enfrentarmos as dificuldades da vida. Em meio às nossas jornadas, somos como caminhantes no deserto, muitas vezes exaustos e sedentos, e a tamargueira se ergue como um lembrete de que a esperança pode ser encontrada mesmo nos lugares mais inóspitos. Um exemplo notório da tamargueira nas Escrituras é encontrado na história de Saul, o primeiro rei de Israel, que, buscando o refúgio de seu perseguidor Davi, acampou sob uma tamargueira, como está descrito em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 6. Então Saul soube que Davi fora descoberto, e os homens que estavam com ele, e Saul estava sentado em Gibeá debaixo de uma tamargueira, numa colina, com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam em pé perto dele. Esta passagem nos mostra que mesmo reis e poderosos podem buscar abrigo nas sombras de uma tamargueira, um lembrete da humildade que devemos cultivar, sabendo que todos dependemos da graça de Deus. A vida da tamargueira no deserto é uma lição sobre a importância da perseverança e da paciência. Ela não se apressa em dar frutos ou ostentar uma beleza chamativa. Ela se adapta, lança suas raízes profundamente, absorve cada gota de umidade e cada raio de sol, e, com o tempo, floresce. De maneira similar, como seres humanos, enfrentamos desafios que nos testam em todas as esferas da nossa existência. Momentos de aridez podem se manifestar como dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos interpessoais ou crises espirituais, mas, tal como a tamargueira, somos chamados a permanecer firmes, a buscar nas profundezas da nossa fé a força para prosseguir. A tamargueira não apenas sobrevive, ela próspera. Ela oferece frutos, que servem de alimento, e sombra, que oferece descanso. Assim como a tamargueira, devemos buscar desenvolver nossa capacidade de servir e de abençoar as pessoas ao nosso redor, transformando lugares áridos em oásis de esperança. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, Jesus nos diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso significa que temos uma responsabilidade de influenciar positivamente o ambiente em que estamos inseridos, levando a palavra de Deus e o seu amor a todos, para que todos possam experimentar a abundância da graça divina. Agora, gostaria de te fazer uma pergunta. Em sua jornada, quais desertos você tem enfrentado e como a metáfora da tamargueira tem te inspirado a superar os desafios? Deixe seu comentário aqui abaixo e compartilhe conosco sua experiência. Sua reflexão pode enriquecer a jornada de muitas pessoas que também estão em busca de resiliência e perseverança. A tamargueira do deserto,
com suas raízes profundas e sua copa resistente, nos ensina que a verdadeira força reside não na ausência de dificuldades, mas na nossa capacidade de superá-las com a ajuda de Deus. No livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, está escrito: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa passagem nos relembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos, a presença de Deus é o nosso amparo e consolo. Assim como a tamargueira não depende das condições externas para florescer, nós também somos chamados a não permitir que as circunstâncias ditem nossa fé ou nosso amor ao próximo. No Novo Testamento, em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Essa declaração poderosa nos lembra que, com o poder de Cristo, podemos enfrentar qualquer desafio. A tamargueira persevera no deserto, resistindo ao calor e à falta de água, e nós, como cristãos, devemos nos manter perseverantes na fé, independentemente das provações que enfrentamos. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, encontramos mais uma palavra de esperança: Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa promessa nos assegura que não enfrentamos nenhuma dificuldade que não sejamos capazes de suportar com a ajuda de Deus. Assim como a tamargueira, precisamos nos manter firmes em nosso propósito, sabendo que a vitória final é certa. A tamargueira, aparentemente frágil, encontra força em sua conexão com a terra e em sua capacidade de absorver cada pequena porção de água que está disponível. Da mesma forma, nossa força reside em nossa conexão com Deus, em nossa capacidade de nos nutrirmos de Sua palavra, de Sua presença, por meio da oração e da comunhão. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10, está escrito: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é um convite para que busquemos em Deus a fonte de toda a nossa força, não em nossas próprias habilidades ou recursos. A tamargueira nos ensina a importância da humildade. Ela não se vangloria de sua capacidade de sobreviver no deserto. Ao contrário, ela se mantém discreta e servindo. Nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a ter o mesmo espírito de humildade, como nos ensina o próprio Jesus em Mateus, capítulo 20, versículo 28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Devemos nos lembrar que todo dom, todo talento, toda a nossa capacidade é um presente de Deus, e devemos usar para servir ao nosso próximo e para a glória do seu nome. Nos dias atuais, a tamargueira e sua resiliência nos servem como um lembrete das dificuldades que podemos atravessar, mas também da importância de nos mantermos firmes em nossa jornada. Hoje, muitos enfrentam desertos emocionais, financeiros e espirituais. A pressão da sociedade, a correria do dia a dia e os problemas da vida nos fazem muitas vezes nos sentirmos como se estivéssemos perdidos em um deserto, sem direção e sem esperança. No entanto, assim como a tamargueira encontra força na terra e na água, nós podemos encontrar força em Deus, na comunidade de fé e nas pequenas alegrias da vida. A tamargueira nos ensina também que o crescimento nem sempre é visível. Muitas vezes, o nosso maior crescimento acontece no silêncio, nas profundezas do nosso ser, à medida que aprendemos as lições que os desertos da vida nos apresentam. É nos momentos de dificuldade que mais nos aproximamos de Deus, que descobrimos a nossa verdadeira força e que aprendemos a valorizar as coisas essenciais da vida. Em Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo nos ensina que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Podemos aprender também sobre a importância da sabedoria e da adaptação. A tamargueira não luta contra o deserto, ela se adapta a ele. Ela aprende a usar seus recursos da melhor forma possível. Da mesma maneira, como cristãos, precisamos aprender a usar sabedoria e a nos adaptar às diferentes situações da vida, sempre buscando a guia do Espírito Santo para tomarmos as melhores decisões.
Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Este convite à humildade e ao reconhecimento da soberania de Deus é fundamental para nossa jornada. A tamargueira serve também como um lembrete da importância da comunidade. Ao oferecermos abrigo e sombra para quem cruza o deserto, ela nos ensina sobre a necessidade de estendermos a mão àqueles que estão sofrendo. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, lemos: levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A tamargueira não se isola e nem busca apenas a própria sobrevivência, ela cumpre seu papel no ecossistema, sendo útil e essencial, um lembrete de que devemos também estar dispostos a ajudar nossos irmãos em suas jornadas na vida. A resiliência da tamargueira é um testemunho silencioso do poder de Deus. Ele criou essa árvore, como tudo, e a capacitou a resistir às condições mais adversas, e esta capacidade da tamargueira de se manter viva e resistente no deserto serve como uma reflexão sobre a presença e a ação de Deus em cada detalhe da criação. Em Romanos, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Portanto, os homens não têm desculpa. Ao observarmos a tamargueira, podemos reconhecer o poder, a sabedoria e o cuidado de Deus em todas as áreas da criação. Assim como a tamargueira, mesmo em meio às tempestades da vida, não devemos perder a esperança na obra redentora de Jesus. Em João, capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus nos diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Assim como a tamargueira encontra propósito e sentido na aridez do deserto, também podemos encontrar sentido em nosso sofrimento por meio de Cristo. Sua morte e ressurreição são a base de nossa esperança e a garantia de nossa vitória sobre as dificuldades da vida. Que a metáfora da tamargueira do deserto possa nos inspirar a perseverar em nossa fé, a buscar a força em Deus, a cultivar a humildade e a estender a mão aos nossos irmãos. Que possamos nos tornar como a tamargueira, fortes e resistentes, capazes de florescer mesmo nos lugares mais áridos, oferecendo abrigo, sombra e alimento para todos que cruzam nosso caminho, e sejamos verdadeiramente vasos de Deus, manifestando seu amor e sua graça em todo o tempo, e testemunhando a sua glória. E para finalizar nossa reflexão, quero deixar uma pergunta: em sua vida, quais atitudes você pode adotar para se tornar mais semelhante à tamargueira do deserto, desenvolvendo a resiliência e a perseverança? Deixe sua reflexão registrada no espaço de comentários aqui abaixo, e que sua experiência possa inspirar outras pessoas a trilharem caminhos de esperança e fé. Agradecemos a sua companhia e atenção até aqui. Se este estudo abençoou a sua vida, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares, e inscreva-se no canal para receber mais conteúdo como este. Que Deus te abençoe e te guarde. Amado irmão, se esta oração tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Todos os dias trazemos uma nova oração para abençoar sua vida. Compartilhe também com alguém que precisa dessa palavra hoje. Juntos somos mais fortes na presença do Senhor.